Abre a sua Bíblia aqui, em Atos capítulo 16. Eu tenho pouco tempo para conversar com você, quero terminar esse culto pelo menos umas 8h40. E quero compartilhar contigo nessa noite essa palavra que está aqui, em Atos capítulo 16. Se puder acompanhar. Bússola ajustada, esse é o tema da palavra dessa noite. Bússola ajustada. Atos, capítulo 16. Eu vou fazer a leitura e, se você puder, acompanhe na sua Bíblia. Paulo chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e o seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou, por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas elas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Betínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. E durante a noite, Paulo teve uma visão, qual um homem da Macedônia que estava de pé e suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. E partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma delas, que ouviram, era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo, e tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores nos consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens, eles são servos do Deus Altíssimo, lhes anunciam o caminho da salvação. E ela continuou dizendo isso muitos dias, e finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu lhes ordeno, saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. E percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas, os arrastaram à praça principal diante das autoridades, levando-os a um magistrado, disseram: estes homens são judeus, eles perturbam a nossa cidade, pregando o costume que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas. Os magistrados ordenaram que eles lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. E depois de serem severamente açoitados, eles foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. E tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Era por volta de meia-noite. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam.
E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou, vendo as portas abertas da prisão, desembainhou sua espada para matar-se, porque pensava que estivessem todos fugidos. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então os levou para fora e perguntou: senhores, o que devemos fazer para ser salvos? Paulo e Silas responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e ele e todos de sua casa. Naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos da sua casa se alegrou muito por haver crido em Deus. E quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Agora vocês podem ir, vamos em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem um processo formal, nos lançaram na prisão, e agora querem se livrar de nós secretamente? Não! Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram aterrorizados. Vieram para se desculparem diante deles, e conduzindo-os para fora da prisão, pediram que saísse da cidade. E depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos, e os encorajaram, e então partiram. Que o Senhor abençoe a palavra dele no nosso coração, lida nessa noite, porque a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Bússola ajustada. Todos nós temos dentro de nós uma bússola. Todos nós temos dentro de nós algo que, em alguma medida, Deus vai nos guiando. Mesmo aqueles que ainda não conhecem Jesus, mesmo aqueles que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eles têm dentro de si uma bússola. Nós temos uma bússola dentro de nós. É tão interessante, Provérbios capítulo 20, versículo 17, que diz que o espírito do homem é a luz do Senhor. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Quer você acredite ou não, dentro de você há uma inclinação para você fazer o bem. Dentro de você há uma inclinação para você fazer o que é certo. Dentro de você é uma bússola que sempre vai apontar você para os caminhos de Deus. Sempre. É lógico que nós damos mais atenção para aquilo que é ruim. Nós damos ibope, nós damos atenção, nós reverberamos aquilo que é ruim. Mas nos esquecemos que dentro de nós há algo poderoso. Que dentro de nós Deus está criando uma nova criatura. Há dentro de nós um homem espiritual, uma mulher espiritual. Há dentro de nós, continuamente, algo que nos faz mover para defender as causas de Deus. Há algo dentro de nós que nos aponta para o caminho do Senhor. Qualquer um. Um dia desses, nós ouvimos aqui nessa igreja o testemunho de uma pessoa que fez muita coisa errada, foi parar na prisão. E ela não aguentava aquele momento de estar na prisão. Ninguém quer ser um prisioneiro. Envergonhando seus pais, perdendo a liberdade, tendo que pagar por um erro, mas em um momento da vida dele, ele vai para a privada que tem na cela, ele se ajoelha naquela privada e tem um encontro com Deus. Há algo dentro de você que sempre vai apontar você para os caminhos de Deus. Há uma bússola dentro de nós, há uma bússola divina dentro de nós, que sempre vai nos apontar para o caminho
de Deus. É como Abraão, Deus diz para ele: sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, Abraão. E Abraão começa a andar, não sabia para onde ia, mas chega num lugar, parece que Deus diz: é ali. Parece que aquela bússola interna de Abraão, ele consegue fazer uma leitura de maneira que ele diz: é aqui que Deus me quer, é neste lugar. Você caminha um pouquinho mais na história de Abraão, você vai ver o texto que nós lemos semana passada sobre ele. Deus pede para que ele sacrificasse o seu filho. Deus diz, Gênesis capítulo 12, versículos 22, Deus diz assim para ele: olha, pega o seu filho Isaque, vai sacrificar para mim num lugar que eu vou te mostrar. E mais uma vez Abraão sai, o filho dele pergunta: papai, o que é isso, o que é aquilo? Ele fala: filho. Ele chega num lugar, e naquele lugar, justamente naquele lugar, tem ali um cordeiro esperando para o lugar do seu filho. Quando você chega aqui em Hebreus, ali na relação daqueles homens e mulheres de fé, você vai ver ali que a Bíblia diz que Abraão, ele peregrinou pela terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Sabe, a gente vai vivendo a vida, e se a nossa bússola não for ajustada, a gente vai peregrinar na bênção achando que é um lugar estranho. Isso não acontece com poucas vidas não, é com muitas vidas. Você está na bênção, você está no lugar de bênção. Mas porque a sua bússola está desajustada, você não sabe que você está no lugar onde Deus quer que você esteja. Essa bússola também estava dentro de Paulo. Porque quando ele tem um encontro com Deus, com Jesus, ali no caminho de Damasco, ele, um homem rigoroso na fé, um estudioso, quando ele cai, e ele ouve a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? A primeira coisa que sai da boca dele diz: Senhor. Há uma bússola dentro dele, que faz saber que ele está diante de Deus. E uma coisa que precisa ficar muito bem claro para a gente, é que nossa bússola precisa estar ajustada. Recentemente, foi descoberto ali no Peru, aviadores estavam sobrevoando o Peru, e descobriram que umas linhas, umas imagens desenhadas em um território muito vasto. Esse achado arqueológico, se assim posso dizer, ali no deserto de Nazcas, é chamado de linhas de Nazcas. Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai ver que esses povos, eles desenharam imagens de gato, águia, mas só se descobriu isso porque eles olharam de cima. Só de cima. É só de cima que pode ver. E a gente fica pensando, né, como é que um povo rudimentar como aquele foi capaz de desenhar um negócio tão perfeito? Hoje, essa área do Peru, esse deserto do Peru, é visitado por um monte de gente. Então, algumas pessoas acreditam que foram seres extraterrestres que pousaram ali e deixaram uma marcação para vir um... Você sabe como é que é, né? É interessante que nenhum dos homens e mulheres que estão na Bíblia sabem que eles estariam na Bíblia. Nenhum deles. Paulo não sabe que ele teria uma influência tão grande na nossa vida. Ele nunca soube disso. Isso nunca foi revelado para ele. Porque a vida é assim, a gente vai vivendo e só precisamos mesmo olhar por cima de tudo que nós estamos vivendo para poder ver o que Deus está fazendo. Sabe? A gente precisa sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para a gente ver a obra que Deus está fazendo na sua vida. Em um dia, em um momento, alguém vai olhar para a sua história de vida e vai falar assim: glória a Deus, porque o João, a Maria, o José, o Pedro, o Henrique, um dia levantaram a sua mão e aceitaram Jesus, porque no dia que ele fez isso, houve uma mudança na nossa geração. As pessoas só saberão a trajetória que eu fiz, as pessoas só conseguirão ver os benefícios da minha caminhada de fé só quando eu partir.
Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. Aqueles que prestarem atenção na sua caminhada com Deus, na próxima geração, vai glorificar o Senhor, porque um dia você caminhou com Deus. Porque você foi vivendo, transitando nessa terra prometida, mesmo sem saber que você já estava debaixo da promessa. Você simplesmente foi andando. Sua bússola talvez esteja desajustada e você não consegue perceber que você está onde Deus queria que você exatamente tivesse. Entenda uma coisa, o chamado ele vem antes da conversão. Como eu acabei de dizer, Paulo tinha um chamado da parte de Deus, mesmo antes de ele se encontrar com Jesus ali no caminho de Damasco. E sim, você pode continuar orando para esse cara que é alcoólatra. Você pode continuar orando para esse cara que é dependente químico. Porque talvez você o encontre como um alcoólico, como um alcoólatra ou como um dependente químico, mas Deus está vendo esse cara como um pastor. Sim, você pode continuar orando por essa mulher. Você diz que é mulher da vida, que não tem jeito. Deus a chama de santo. Deus a chama de vaso de honra. Vale a pena você continuar orando. Vale a pena. Ah, pastor, mas eu estou cansado de orar. Oro pelo meu filho, oro pelo meu sobrinho, oro pelo meu neto. Já fazem 5, 10, 15, 20 anos, não importa, meu filho. Continue orando, porque talvez você está colocando um rótulo nessa pessoa, mas Deus vê nessa pessoa um pastor, um missionário, uma profeta, um profeta, um apóstolo, uma apóstola. Paulo, ele foi chamado. É interessante que quando você lê Atos capítulo 15, você vê Paulo voltando da sua primeira viagem missionária e foi um sucesso demais. Foi um sucesso muito grande. Você vai ver ali no capítulo 15 que ele e Barnabé voltam dessa primeira viagem missionária, reúnem todo mundo e começam a dar um relatório de como Deus estava fazendo o evangelho crescer naquela região. Mas quando chega aqui no finalzinho do capítulo 15, no início do capítulo 6, Paulo, ele vai para a sua segunda viagem. E na sua primeira viagem teve um sucesso muito grande, ele está muito animado, mas ele briga com Barnabé. Ele tem uma discussão com Barnabé, eles entram em desacordo. E Paulo então, ele não quer ir sozinho para essa viagem. E ele recruta 3 pessoas, Silas, Timóteo e Lucas. Ele monta essa trinca, essa tríade. Silas é um amigo. Silas é alguém que ele pode sentar, conversar, abrir o coração, conversar de igual para igual. Lucas, ele é o cara que vai escrever a história de Paulo. Atos foi escrito por Lucas, o médico. Lucas é aquele cara que vai escrever a história da vida dele. E Timóteo é o menino que ele quer ensinar. Alguém para ser companheiro, alguém para registrar os fatos da vida e alguém para ele treinar, alguém para ele ensinar. E Paulo, ele está acostumado, porque na sua primeira viagem ele procurava sinagogas, ele vai para a sinagoga, é o lugar comum para ele, é o lugar onde ele se sente à vontade, é o lugar onde ele sabe a linguagem dali. Sabe, é quando você vem em uma igreja evangélica, você não sabe a linguagem da igreja evangélica. Você senta aí, você vê o pessoal cantando, você vê o pessoal levantando a mão e você fica meio assim, eu não entendo a linguagem desse povo, eu não sei o que está acontecendo. Mas Paulo não, Paulo conhecia. E todas as vezes que ele saía para um lugar para ensinar, ele procurava uma sinagoga. Ele procurava um lugar que era confortável, ele procurava um lugar onde ele se sentia à vontade, ele procurava um lugar onde ele era aplaudido. Ele é judeu de judeu, ele é um poliglota, ele é alguém que é estudioso, ele é alguém que as pessoas sentam para ouvir, porque um dia ele sentou aos pés de Gamaliel. E então, ele está nessa nova viagem. E nessa nova viagem, Deus propõe para ele uma outra coisa, mas ele está com a bússola dele quebrada. Ele chega para Timóteo e diz assim: Timóteo, nós vamos sair nessa segunda viagem, e eu preciso que você seja circuncidado. Não adianta você mudar
de pensamento. Não adianta você mudar de lugar. Não adianta você ter uma evolução na sua vida se você continuar com velhos hábitos. Velhos hábitos sequelam a gente. Velhos hábitos roubam as oportunidades do novo sobre a nossa vida. Paulo, ele está acostumado a ir para a sinagoga. Ele sabia a linguagem da sinagoga. Então ele chama o seu companheiro Timóteo e diz assim: Timóteo, como nós vamos para a sinagoga, eu preciso que você seja circuncidado. Eu não vou explicar aqui para você o que é circuncidado. Você é uma pessoa esperta, se você não souber, procure. Eu não sou obrigado a contar tudo para você, como diz o Cláudio Duarte. Posso fazer igual a ele, né? Então, ele circunda Timóteo e ele sai para a viagem. Só que ele tem uma visão. Ele tem uma visão e nessa visão alguém aparece e diz assim, um homem aparece e diz assim, eu preciso que você volte, que você vá, passe pela Macedônia e nos ajude. Passe pela Macedônia. Mas a bússola de Paulo está desajustada. E ele não sabe muito bem o que fazer. Ele circunda esse menino ele não tem, assim, ele não está vestido de uma religiosidade. Ele não sabe o que é ser cristão, ele não sabe o que é ser judeu. Ele simplesmente quer acompanhar esse homem, ele quer fluir no que esse homem está fluindo. Mas Paulo circunda ele. E quando Paulo chega ali na Macedônia, Paulo fica como uma tartaruga de casco para baixo. Ele não sabe para onde ir, porque Paulo, ele acostumava a ir na sinagoga, mas ali em Filipos não tem sinagoga. São necessários 10 judeus, homens, para se construir uma sinagoga, para existir uma sinagoga. E ali não tem ninguém. Não tem nem 10 homens, não tem uma sinagoga. E ele fica injuriado, meu Deus, o Senhor me mandou para cá, mas eu estou tendo que fluir num negócio que eu não conheço, num negócio que eu não estou muito afim, é fora da minha zona de conforto, é fora daquilo que eu estou acostumado. Mas aí, ele sai, e ele vai para a beira de um rio buscando uma sinagoga para orar. E ele não encontra. Mas ali ele encontra umas mulheres. Essas mulheres estão ali lavando as suas roupas. Ele está ali conversando com seus amigos sobre a fé, orando. E essas meninas estão ouvindo. Essas mulheres estão ouvindo. E então, uma delas, chamada Lídia, se interessa pela conversa. Mulheres são incríveis. Já dizia a música do Roupa Nova, mulheres são demais. Eu sou um cara meio apaixonado, eu gosto de ouvir Roupa Nova, que ajuda a amolecer meu coração. Essa mulher fica tão empolgada com o que ela está ouvindo. E Paulo agora começa a meio que calibrar a sua bússola, porque ele estava lá na sinagoga brigando. Ele estava na sinagoga, não conseguia converter ninguém. Ele estava no meio que lhe era comum, que lhe era assim, fácil de lidar, mas ele não estava convencendo ninguém ali. Agora ele está na beira de um rio, e uma mulher, e você pensa, a cabeça desse homem é uma cabeça machista. Mas Deus abre a porta através de uma mulher totalmente diferente de tudo aquilo que ele já estava acostumado. Ele não está mais numa sinagoga, ele não está mais falando para homens, ele está na beira de um rio, e ele está falando para uma mulher. Só que a Bíblia diz que Deus abre o coração dessa mulher. E já imaginou se Deus abriu o seu coração hoje? Para entender a palavra, para compreender a palavra. A Bíblia diz que Deus abre o coração de Lídia. E essa mulher era uma mulher muito rica. Era uma mulher muito próspera. Aliás, se você ler aqui a palavra de Deus, você vai ver que o ministério de Jesus, a igreja do primeiro século, ela foi acompanhada por mulheres a Bíblia vai dizer ali, por mulheres de alta sociedade. Obrigado, pastora. Mulheres da alta sociedade. Às vezes a gente olha para as pessoas de alta sociedade, discrimina, mas não. Então, observe que Paulo, ele, antes de chegar em encontro com essa mulher, ele quer entrar na Ásia, mas ele tem dificuldade de entrar, porque a Bíblia diz por 2 vezes que o Espírito de Deus impediu ele de entrar lá. Deus fechou a porta. Porque na bússola desajustada de Paulo,
Paulo achava que aquele lugar seria o lugar onde Deus ia fazer prosperar o evangelho, mas Deus tinha outros planos para ele. E por 2 vezes Deus fechou a porta. Olha só, presta atenção numa coisa. A Bíblia vai dizer que quem tem poder para abrir porta e ninguém fechar, e fechar a porta e ninguém abrir, é Deus. Então não fique supervalorizando o diabo. Não dê crédito para ele. Porque de repente você diz: pastor, uma porta se fechou. Não é o diabo que fechou essa porta, não. É Deus. Porque Deus é o único que é capaz de abrir porta e ninguém fechar. E fechar a porta e ninguém abrir. Porque a sua bússola está desajustada, você está batendo nessa porta, mas Deus está dizendo não. E quando Deus diz não, Ele quer dizer para você: não é um momento, não é agora, não é dessa vez. Não é um não permanente, é um não momento. Não é um momento. Não é um momento. E você está achando que é o diabo que está fechando essas portas? Não é o diabo que está fechando essas portas, é Deus. Porque essa é a única maneira dele fazer com que a sua bússola, ela entre no eixo. Porque você está tão mal acostumado que Deus tem que ir fechando portas para você chegar na porta que Ele quer. Para você chegar onde Ele quer que você chegue. Você está tão acostumado nesse ambiente que Ele é acolhedor, que Ele é aprazível, que você sente a vontade, que você, assim, não tem esforço nenhum para fazer. Mas Deus não quer você aí. Se de fato a gente está vivendo um tempo onde Deus está fazendo nova todas as coisas, onde Deus está nos guiando, nos conduzindo para coisas novas, a gente tem que aprender que nessas coisas novas terão coisas que nós não vamos gostar de fazer, que nós seremos desafiados a crescer, a ter uma fé maior, a desenvolver o nosso intelecto, a desenvolver a nossa habilidade de conversa, a desenvolver a nossa espiritualidade. A Bíblia vai dizer então que por 2 vezes o Espírito Santo impediu que Paulo estivesse ali. Mas agora ele está na casa dessa mulher. E um dia ele sai novamente para orar. Eu acredito que seja na beira desse rio. E a Bíblia diz que por vários dias ele está passando ali, mas tem uma menina endemoniada. Essa menina, ela produzia lucro para os seus senhores. Ela era uma escrava. Ela tinha uma habilidade diabólica de prever o futuro. E os seus senhores ganhavam muito dinheiro. Há muita gente ganhando dinheiro com a espiritualidade. Muita gente. Há muita gente conduzindo pessoas, ovelhas, verdadeiramente para o abatedouro, ganhando dinheiro com isso. Sabe? E a Bíblia vai dizer que Paulo fica indignado com aquilo e repreende aquele espírito, e aquele espírito deixa aquela mulher. E aqueles homens ficam bravos, porque eles perderam sua fonte de lucro. Pega Paulo e Silas e leva até os magistrados. Entende a cabeça de Paulo? Ele é aquele cara que estava acostumado a falar em sinagogas, agora ele está na beira do rio. Agora que ele começa a ver que a sua bússola está apontando ele para o caminho certo, ele está ali, converteu Lídia, suas familiares, ele está convertendo, agora ele é levado até a justiça. Mais uma vez, de novo, um julgamento errado, inapropriado, injusto. Paulo e Silas são arrancadas as roupas deles, é chicoteado em praça pública, ele é lançado na prisão, e o carcereiro recebe ordem: esses homens não podem fugir em hipótese alguma, você deve prender esse homem no lugar mais seguro da prisão que tiver. E esse carcereiro, para não ter erro, ele acorrenta Paulo e Silas ao tronco. Eu fico imaginando, porque eu já experimentei momentos como esse, e talvez você experimentou também, que a gente começa a fazer o que é certo, a gente começa a viver o que Deus quer para a nossa vida, mas parece que a gente vai parar numa prisão, parece que as pessoas nos açoitam, parece que a gente é injuriado, estamos inteiramente debaixo da vontade de Deus, mas as coisas acontecem de maneira ruim. E Paulo é esse cara que está lá. A Bíblia diz que meia-noite eles começam a cantar. É diferente meia-noite de hoje. Hoje meia-noite é cedo. Você fica muitas horas nas redes sociais, vai dormir 1 hora, 2 horas da manhã, mas naquele tempo o povo, eles dormiam logo que escurecia. Mas meia-noite, Paulo está numa nova sinagoga. Qual é a nova sinagoga? A prisão.
que ele está fazendo? Ele está cantando. Ele está louvando a Deus. E com os presos, como é que estão? Com a cadequinha dizendo: "Ô, seu vagabundo, vai dormir! Ô, seu cristão sem vergonha, vai dormir!" Não, a Bíblia diz que todos, à meia-noite, estão ouvindo o louvor daqueles homens. Estão ouvindo. Paulo estava na sinagoga, ninguém queria ouvir ele. Agora ele está na prisão. Todo mundo para ouvir o louvor dele. Ah, irmão. Talvez você pode estar vivendo uma circunstância que você não queria estar. Talvez você esteja numa prisão, você esteja num lugar tão ruim quanto o de Paulo. Mas se você começar a louvar, se você começar a adorar, coisas incríveis vão acontecer na vida das pessoas que estão ao seu redor. Porque é fácil a gente louvar depois da vitória. É fácil a gente adorar depois da conquista. O desafio maior está a gente cantar antes da vitória. Adorar antes da conquista. A Bíblia fala que eles estão louvando. E esse ambiente de adoração é tão poderoso, porque a Bíblia vai dizer que há um abalo naquele lugar. Há um abalo naquela prisão. E de fato, irmãos, quando você consegue abrir a sua boca para adorar, para louvar a Deus, há um abalo acontecendo. A Bíblia vai dizer que as portas daquela cadeia, elas se abriram. E o que eu acho mais incrível é que como é que um terremoto provoca uma vibração que abre correntes? Tudo bem, as portas da prisão serem abertas, mas as correntes de Paulo, se você adorar, se você louvar, correntes vão ser quebradas na sua vida. Precisa, irmão, precisa. Meia-noite. Estava tendo uma vigília, um culto, imagina só. Os presos estavam sedentos para ouvir. O desafio que nós temos nessa noite, eu preciso terminar, é que Deus nos dê condições de ajustar a nossa bússola. Ajusta a bússola. Paulo, quando ele ajusta a bússola dele, ele descobre que ele está numa prisão, mas ele está no lugar que Deus quer. Ele está acorrentado, mas ele está pregando a palavra de Deus, ele está louvando. E pode ser que onde você esteja agora, no meio dessa coisa ruim que você está vivendo aí, se você adorar, se você louvar, vai acontecer um abalo. Vai acontecer um abalo. As cadeias vão abrir as portas. Fala a verdade, não consegui pregar a mensagem de hoje. Deus proíbe Paulo de entrar na Ásia e pregar. Mas Deus libera Paulo para entrar na prisão e anunciar o Evangelho. Às vezes é num lugar que a gente não quer estar. Às vezes é num lugar que é num momento que a gente não gostaria de estar vivendo. Mas se você permitir nessa noite que Deus traga um ajuste na sua bússola, você vai ver que você vai estar no lugar onde Ele queria que você estivesse. Então, quero convidar você nessa noite a ficar em pé. Nós vamos cantar essa canção. E o desafio para você nessa noite é: você está numa prisão? Você está num momento desconfortável? Você está num momento onde você não está entendendo o que está acontecendo? Não estava tudo muito bom. Estava tudo muito organizado. De repente você está nesse lugar aí. Você vai adorar. E a porta da prisão será aberta. Você vai adorar. E a sua bússola vai ser ajustada nessa noite. A Bíblia termina dizendo que muitos se converteram, porque a bússola de um homem foi ajustada, porque a bússola de Paulo foi ajustada. 2/3 do Novo Testamento ele escreveu. Sua vida está contando uma história. A Bíblia diz que sua vida é uma carta aberta.
Deus está fazendo algo poderoso na sua vida. Talvez você não entenda agora, mas as próximas gerações, elas vão bendizer a Deus por tua causa. Porque um dia a sua bússola foi ajustada. Porque um dia você se converteu. Porque um dia você confiou em Jesus. Porque um dia você entregou sua vida a Jesus. As gerações futuras louvarão a Deus por causa da sua vida. Há algo poderoso dentro de você. Então, faça um esforço para você louvar a Deus nessa noite. Para você adorar a Deus nessa noite. Enquanto você estiver adorando, as portas serão abertas. Não saia ainda, cante essa canção.